Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês. Antes de ir diretamente para as formas, quem me conhece sabe que eu gosto de passar os pontos de vista da estação. E a gente começa falando o primeiro dos 6 que eu vou falar para vocês, e ele vai parecer ser redundante, porque eu vou estar falando das alfaiatarias. Só que quando a gente falar das alfaiatarias, a gente vai pensar nelas sob uma perspectiva diferente. Coleção do Saint Laurent, batendo o olho, parece que não tem nada demais, mas o styling é tudo. Notem a gravata por dentro da calça e não por fora. Formas orgânicas mais arredondadas foi o traço forte da coleção da Mugler. Misturar o espírito boudoir, tecidos com leveza, em cima de uma alfaiataria, foi o espírito da coleção da Herden, principalmente brincando com cores. Christopher Esber, supremacia total. Pensar num efeito de sobreposição. O top, ele não está por baixo, ele está tomando conta do blazer. E, por último, a gente fala dessa alfaiataria presente nas bermudas, que é uma peça chave da coleção, mas notem a gravata, feita em alfaiataria e fazendo a volta, e isso acaba trazendo um ar novo. Sobreposições, mesmo sendo verão, elas vão aparecer com força. Adorei a coleção da Miu Miu, que trouxe muita sabedoria e diversão, misturando um lado mais lúdico, mas ao mesmo tempo retrô. Louis Vuitton, brincando com traços étnicos. Imagem central, Raíssa Vanessa. A fluidez do jersey, que vai ser forte na estação, brincando com sobreposição tanto no mesmo tecido, como essa brincadeira do macramê na parte do top. Se a gente fala de sobreposição, a gente não vai interligar isso só à parte de cima, isso pode e deve ser usado na parte de baixo, como a gente tem na bermuda do Christopher Esber, saindo uma transparência dessa bermuda que tem um aspecto de couro, mas como se ele tivesse sido usado do avesso. E Paco Rabanne, que trouxe uma ideia inovadora, misturar elementos metalizados juntamente com um blazer mais amplo. E algo que me chamou muito a atenção nesse blazer também foram esses reguladores mais modernizados. Camadas. A gente já tinha adiantado desde a última estação que as camadas, os frios, eles iam ser importantes. Podem vir com cores diferentes, mas quando a gente pensar em camada, a gente não precisa pensar necessariamente no mesmo tecido. Coleção da Raíssa Vanessa, brincando, um tecido com textura, que pode ser um guipir, que pode ser um crochê, mas brincando com a fluidez da transparência do chiffon na parte de baixo. Miu Miu, com camadas de tamanhos diferentes. Na coleção da Zimmermann, que é praticamente o DNA da coleção deles, com vivo na parte de baixo, mas isso não deve ficar só para tecidos leves. Na coleção da Luar, aparecendo a ideia desses babados na parte lateral da alfaiataria. E transparência, para ser visto, para ser notado, tem uma sensualidade implícita aqui. Pode ser para mostrar o body, coleção da Zimmermann com ar borro litorâneo, fazendo um volume na parte superior, mas aqui uma transparência com textura além da estampa. Herden, brincando e o efeito do trompoleio. Na coleção da Miu Miu, a ideia de mostrar como se ela estivesse mostrando o biquíni. E, por último, na coleção da Blue Marine, trabalhando uma fluidez muito grande e várias camadas para uma volumetria. Reguladores, praticamente um estique-puxa nessa estação. Coleção da Hermès, primeiro a excelência desse macaquinho, onde tem um aspecto de cor em cima e um tecido acetinado embaixo, regulador na manga. Na coleção da Louis Vuitton, não só reguladores na manga, mas na parte de baixo da barra também. Reguladores podem ser aviamentos ou podem ser feitos no próprio tecido, como na coleção da Tudes. Na coleção da Ujo, efeito de sobreposição e regulador na altura do passante. E o vestido camisa, que é uma peça que também é super comercial na coleção do Dior, podendo brincar com a regulagem das alças. Os volumes. O volume ele tinha sido um ponto de vista muito forte no último inverno e ele vai continuar.
Se eu tivesse que montar um editorial de revista e dar um nome, era Soltaram os Balões. E vou falar para vocês que eu me rendi a eles. Os efeitos de balonê, eles já estavam presentes nas últimas estações, e agora eu não vejo mais eles como tendência, e sim com realidade. Pode aparecer na saia, o volume pode aparecer na calça harém, muito volume balonê na manga, o que para muitas marcas brasileiras isso vai ter uma vertente mais comercial. Na última imagem na coleção da Chloe, vindo com camadas, e eu volto para a imagem do Christopher Esber, que isso pode ser a saída para muitas marcas e a gente interligar isso até o mercado de praia. Trabalhar o efeito do balonê num tecido que tenha languidez, inclusive em transparência. Passando para os tops, não querem nos deixar, a gente fala dos bralettes. Eles continuam, aqui a gente fala um pouco de comportamento, ao invés das mulheres quererem colocar mais silicone, muitas delas estão tirando. Então, bralettes bem menores do que das outras vezes, aqui como a gente tem na primeira imagem, mais romântico. As flores 3D que a gente já viu e reviu, elas não estão saindo das coleções. A indicação aqui é um tecido que já é de linha, que é o Supreme Contour, bem compacto. E as versões de tule. O tule flower ele é um tule muito bonito, tem umas flores muito delicadas, indicados para fazer esse tipo de peça com transparência e com babado em cima também. Corset. Versões diferenciadas. Na coleção da Victoria Beckham, sendo trabalhado com transparência, muito parecido com o flex, que é um tule que a gente tem com poliamida. Na imagem central, ele tem uma transparência, mas ele tem uma textura. E mais modernizado, indo mais para um conceito de esportivo na coleção do Dior. Então, a indicação aqui ficou por conta do Active Flex, que ele é um water repelling, ele é repelente à água. Os bodies. O que me chamou muito a atenção é que várias marcas elas colocaram nas passarelas coisas do dia a dia. Ferragamo, Hermès, trabalharam malhas como se fossem roupas de yoga, roupas de academia. E os bodies, dessa vez, eles não apareceram escondidos. Eles apareceram muito à mostra. Na coleção da Dior, isso foi implícito, brincando com vazados e assimetrias. Manuri, trabalhando a ideia de uma versão mais básica, mas uma capa vindo fazer uma soberania. E numa versão transparente, onde a gente nota essa cava bem marcada na coleção da Victoria Beckham. Versões de regata. Sempre funcionais, na coleção do Moschino, um tom mais de reverente, ideias de amarração, a malha modal span é uma ótima indicação por conta do toque e da fluidez, mas versões em transparência, principalmente com tule, daqui a pouco a gente vai ver isso no desfile, e mais uma versão de transparência, só que aqui com essa ideia do floral 3D. Aqui é uma aplicação feita no próprio tecido, a indicação do CDC Sensorial, que é uma abreviação de crêpe de chine. Camisetas. Quando a gente pensa em camiseta, a gente pensa em malha. Obviamente, isso é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Porém, trabalhar tecidos diferenciados pode ser o diferencial. O Jô, trabalhando aqui com uma versão muito parecida com a malha Amsterdã rajada, a ideia de bolsos e uma amplitude na peça. Amo a imagem central. Eu ouvi hoje muito aqui atrás no backstage de se adaptando, de novas experiências. E a coleção do Philippe Lim, ela teve uma reversão muito grande dessa vez. Ele abraçou muito esses tecidos mais delicados, mais femininos, para incorporar em peças do dia a dia. Então, ele fez uma camiseta onde tem um acetinado na parte superior e toda a delicadeza do bordado na parte de baixo. Por último, uma versão de tricoline, um tecido super básico, que é sempre usado para a camisa, mas para renovar o olhar da camiseta, que isso pode ser importante principalmente para o mercado contemporâneo. Lembrando que essa high density ela tem uma densidade muito boa e tem fio 60. Polo, bem comercial. A primeira imagem a gente tem na coleção Hermès, só que ela vem mais curta. E aqui tem uma sensação de brilho, é uma proposta mais para o mercado jovem. Na imagem central, brincadeira de gola com uma cor em contraste. E a coleção da Lacoste, que me chamou muito a atenção dessa vez. Eles resgataram o espírito esportivo da marca, eles olharam o baú do René Lacoste para incorporar realmente a essência. Muitos modelos carregavam terços na mão, mostrando aquela história mesmo de como se tivesse revirado o baú da vovó, mas trouxe isso numa leitura muito mais dinâmica e atual. Notem que a tradicional polo da Lacoste, que sempre vem naquela construção de piqué,
ela está mais ajustada e com vazados na lateral. Não por isso perdeu a textura, mas ela vem agora renovada para o olhar da hora que a gente vive. Drapeados, muitos e muitos drapeados. Nos tops, nos vestidos, eles vão aparecer com frequência. Tecidos com ótima fluidez, como a gente tem na imagem rosa do Giambattista Valli. Acho muito válida essa ideia de um ombro à mostra e o outro não. Imagem central não tem nem o que falar, é da coleção da Stella McCartney, que além de design, eles incorporaram muito a utilização de tecidos mais sustentáveis. Isso tem sido o DNA da marca dela, mas o que eu quero falar para vocês é ter esse equilíbrio, ter o design e usar produtos cada vez mais sustentáveis, ou aliar os dois juntos que vai fazer o diferencial. Boucher, trabalhando uma gola mais volumosa, mas o tecido tem uma ótima fluidez e esse caimento acaba ficando perfeito. Transparências, de várias maneiras. A Stella McCartney, como eu já tinha falado, trabalhou a transparência, mas aqui a gente tem essa ideia de um volume mais balão na parte das costas. Imagem central. A indicação aqui é o Guipir Mallorca, porque ele tem um bordado muito parecido. É pegar uma forma comercial e colocar um tecido mais delicado. E, por último, a gente tem um top, tem misturas de renda. Indicamos a renda Maitê, mas a Lia, em combinação com ela, formaria uma combinação perfeita. Versões de camisa color, brincadeiras de listras de tamanhos diferentes nas mangas e no bolso da primeira imagem. Trabalhar uma base com transparência em detalhes e um tecido mais encorpado na cor na peça. E a versão da coleção da Miu Miu, onde o abotoamento é na lateral. Versões estampadas. A coleção da Zimmermann, ela sempre trabalhava e continua trabalhando com uma transparência que tem um brilho muito sutil e um toque muito bom. A Focus agora apresenta para vocês o Lyocell Blend Special Printed, que é muito similar ao deles e tem já na versão estampado. Estampa localizada na coleção da Lacoste, eles pegaram o tradicional jacaré e maximizaram. Só que os algodões vão ser importantes também, principalmente se a gente for pensar em aquecimento global, ter tecidos mais naturais, aliar o algodão juntamente com estampa, principalmente estampas chaves com cara de verão, como aconteceu também na coleção da Zimmermann. Camisa branca. A primeira da Dior me lembrou muito o que eles tinham feito da vez passada, mas eu fiz questão de manter, porque eu vi que isso continua permeando a história deles, de fazer peças com ombros diferentes e ter uma nova percepção pelas golas. Na coleção da Coperni, deslocamento e um lado mais romântico, assim como na coleção do Marques Almeida. Passando para o outwear. Os coletes foram mais vistos nessa estação do que no último inverno. Versões mais boxer, versões mais quadradas e curtas, como na coleção da Zimmermann. O aspecto de couro, mesmo sendo verão, ele ainda aparece aqui numa versão mais alongada, um espírito utilitário, bolsos em cima, bolsos embaixo na coleção da Chloe. Na coleção do Christopher Esber, colocar o colete por dentro da alfaiataria e não por fora. E as versões de cropped blazer. O Coperni fez um desfile dentro da Euro Disney, mostrando bem um lado lúdico, então esse lado mais boneca, mais enfeitado, aparecendo numa versão de satin jacquard. A alfaiataria, independente de ser curta ou longa, com transparência, Simone Rocha tinha trabalhado muito no inverno passado, e outras marcas pegam carona, como a gente tem na coleção do Giambattista Valli. Notem essa gola levemente mais levantada, e numa versão bem comercial, como a gente tem na coleção do Christopher Esber. Falando dos blazers, eu deixei 2 imagens da coleção da Victoria Beckham, que até em termos de números é uma marca que vem crescendo e está tendo uma aceitação muito boa, independente de ser Estados Unidos ou Europa. Olhando o primeiro blazer, o mais escuro, ele parece ser tradicional, mas notem a abertura na parte do ombro. Blazer, alfaiataria e corte a fio. Eu falei isso de manhã e reforço agora à tarde. Falei de transparência nas alfaiatarias, independente de ser curtas ou alongadas. Bárbara Bay vem comprovar isso, tanto no blazer quanto na parte de baixo. E mais uma peça da Victoria Beckham, brincando com essa sensação de assimetria. Uma manga composta e a outra cortada. Notem o corte a fio mais uma vez.
Versões de jaqueta bomber. Forcei um pouquinho nas jaquetas, porque com tantas alterações climáticas, é bom a gente pensar qual a gente vai colocar na coleção. Saint Laurent trabalhando com aspecto de couro bem similar ao Sicily. As versões water repelling, uma versão mais esportiva. Isso tem tudo para entrar nas marcas de bom custo-benefício, como Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, aqui na coleção do Christopher Esber, com misturas de cores e texturas. E a coleção da Hermès, que para mim foi uma das mais bonitas. Eles trabalharam tonalidades bem terrosas, principalmente essa areia que vocês estão vendo, aqui numa bomber com recortes diferenciados e a gola em ribana. Jaquetas utilitárias. Não é porque é uma peça utilitária que ela precisa só ficar no conceito do workwear. Chloe, na peça azul, colocou isso com uma notoriedade muito forte para um lado mais romântico. Na coleção da Zimmermann, que o braço foi, o grande norte foi trabalhar o espírito boho juntamente com o utilitário. E, por último, também na coleção da Hermès, mais alongado e com o cinto na parte superior. Versões de jaqueta cropped, também num conceito mais romântico e levemente ballonné na coleção da Chloe. Giorgio Armani, com fechamentos diferenciados. E eu amei esse último da Zimmermann, que ele lembra muito o Tecno 8, que é bem parecido com essa saia que eu estou usando, para fazer formas esportivas, incluindo o volume do ballonné. Versões esportivas, com gola mais alongada e capuz, na coleção do Gaucher. Miu Miu, contraste de cores, e a simetria, notem a parte da frente mais alongada na coleção do Copernic. Passando para as calças, mini saias não estão saindo de vista. Coleção do Saint Laurent, por mais escuro que tenha sido o desfile, trouxe notoriedade até para as coisas que nossas avós e mães escondiam. Então, a mini saia cheia de camadas, que era um dos pontos chaves lá de cima, mas a anágua aparente. E além dela estar aparente, essa anágua, ela tem uma cor em contraste, com o cinto na parte de baixo, na imagem do Moschino, com transparência em um tecido de alta elasticidade, como o Turi Elastic, na coleção da Nancy Dojaka, que ela tem feito um trabalho principalmente em parceria com a Calvin Klein, utilizando esses tecidos bem elásticos, principalmente com transparência. Passando para a saia midi, falar de tricoline e saia assimétrica pode ser uma ótima combinação, pode ser uma versão de tricoline lisa ou não. Volumes diferenciados e cos mais afunilado, como a gente tem na imagem central. Hermès, brincadeira de dois tecidos. O leather Sicily pode ser aplicado na parte de cima, ao passo que a sarja Blend Zion, que também é uma versão water repelling, pode entrar na parte de baixo. Na parte das saias longas, que continuam firmes e fortes, aqui a gente tem algumas coisas que eu gostaria de comparar com vocês. Eu falei de sobreposição lá no ponto de vista, e isso é confirmado nas imagens das laterais. Lacoste tem uma peça em cima e a saia de transparência sai embaixo, aspecto de cor em cima e um tecido fluido saindo na coleção da Nancy Dojaka. E na imagem central, fendas extremamente amplas e aqui um tecido com ótima fluidez, bem parecido com a malha Rib Twist. Hot pants ou short shorts, que é assim que os editoriais vão chamar logo mais. Então, elas continuam, pode ser por sobreposição de transparência, adornadas como na coleção da Copernic, ou até vindo com cintos na coleção da Hermès. Os shorts, com um efeito mais balloon na coleção da Miu Miu, transparente, mas ele tem um forro embaixo, e com o efeito de ballonné na coleção da Chloe. Falei que soltaram os balões e queria comprovar para vocês. Algumas marcas utilizaram isso, inclusive em bermudas. Falando delas, na coleção de bermudas, na coleção da Hermès, tecidos com um valor sensorial. Então, aqui, quando a gente fala para vocês do Compact Hermès 400, ele tem lyocell na composição, tem T400, tem uma boa elasticidade. A versão do esportivo na imagem central e bolsos amplos, principalmente nas laterais, e um cinto bem pronunciado na coleção da Zimmermann. Versões slim. Falar de calça slim, muitas vezes elas apareceram simples e básicas e não foi isso que eu queria mostrar para vocês. A ideia de sobreposição é muito válida, como a gente tem na primeira imagem e na terceira, só que tecidos que eles tenham até um aspecto de amassado vão dar um ar diferente para renovar esse efeito de sobreposição. E a da imagem central, onde a gente tem ela num toque mais acetinado.
Quando eu passei com uma pessoa do comercial muito querida que me ajuda a fazer essa parte do trabalho de inserir tecidos, ela olhou e falou: "Você pôs tudo igual?" Eu falei: "Não, mas propositalmente eu quis deixar 3 formas de calça reta na coleção da Hermès, na mesma paleta de cores, para mostrar para vocês a maestria que a marca tem em trabalhar algo muito simples, mas usando tecidos diferentes." Então, na primeira imagem, transparência, parecido com a viscose Georgette Desire. Na imagem central, o Compact Hermès 400, que vocês têm que sentir o toque do artigo. E, por último, no aspecto de couro, com os reguladores nas laterais. Aqui trabalhado num similar ao couro, a indicação do Leather Birkin. Mas é a mesma cor, é a mesma forma, só que o tecido deu uma cara nova. Versões de calça de alfaiataria. No último material, que foi o de inverno, eu linkei muito a calça reta. Dessa vez eu quis desvincular. E por quê? A ideia de pregas ainda continua. Stella McCartney trabalhando volumes mais amplos na parte de baixo e passantes maiores já vindo na peça. Victoria Beckham com aberturas, com corte a fio, realmente para mostrar a perna. Versões de wide, alta fluidez. Então a indicação ficou da alfaiataria Bambu Span, que tem um toque incrível também. Detalhes diferenciados, cós diferentes. Isso pode trazer um olhar novo para uma forma que a gente já está revendo há várias estações. E trabalhar o efeito de transpasse. Transpasse é um detalhe interessante para a calça, pode ser usado em várias formas, inclusive na wide. Versões de calça cargo. Na coleção do André Amo, no aspecto de couro, amo essa da Dior, que além dos bolsos tem os reguladores na barra. E na coleção da Zimmermann, bolsos diferenciados, reguladores não só na parte superior, mas na parte de baixo também. Barrel ou balloon. Escutei outro dia uma pessoa falando para mim que era uma calça democrática, que ficava feia para todo mundo. E eu sou super suspeita, porque é uma forma que eu amo e uso muito e tenho uma sensação de conforto. Quando essa calça ela despontou primeiramente para o jeans e ela tem ido para a moda cada vez mais forte, me surpreendeu a matéria-prima que o Giorgio Armani usou, porque eles trabalharam num acetinado até muito parecido com a alfaiataria Satin Line, que é uma alfaiataria nova que a gente tem, que ela é um cetim, mas tem um aspecto de linho. Na coleção da Sport Max, já numa versão mais descontraída com o Compact Hermès. E na outra coleção, não é Giorgio Armani aqui é Emporio Armani, trabalhando num tecido mais fluido, onde tem esse cós virado. Versões de calça harém. Eu falei de volume e a gente já trabalhou muito jogger, calça cargo para muitas marcas já estão saturadas, um olhar novo para esse tipo de peça. E aonde eu queria que vocês pensassem, é uma peça que ela tem característica de moda, mas ela pode e serve muito bem para quem também trabalha com o mercado de beachwear. Trabalhar em transparência aqui foi o grande passo. É um volume mais soft. E na coleção do Alaïa, além desse volume, colocou um saiote em cima. Amei na coleção da Chloe, porque tem amarração na parte de baixo. E na coleção da André Amo, com abertura na lateral. Falando do All-in-One, vamos começar pelos vestidos. Esse vestido rosa do Giambattista Valli com bolsos, ele já estava presente nas marcas internacionais desde a última virada de coleção. Eu deixei porque eu acredito neles, eu acho que eles são comerciais, eles são funcionais. Volumes e transparências na coleção da Zimmermann, fazendo esse volume do ballonnet na parte de cima. Mais uma vez, a indicação do Lyocell Blend Special Printed. É um tecido muito fabuloso. E a versão do ballonnet no último. Ele tem um ballonnet, ele não fica com aquele volume exagerado, principalmente por conta da escolha de um tecido que tenha fluidez, aqui bem similar à malha modal Sandwashed Duo. É diferente da que eu indiquei na camiseta, porque ela é dublada. Versões de slim dress. As simetrias na parte do colo são super válidas, principalmente para o mercado contemporâneo. Efeitos de dobraduras, onde a gente pode até misturar os tecidos. E a ideia de versões mais compactas, versões que a gente pode estar usando tecidos com super power e colocando abertura na parte superior e trabalhando a simetria embaixo. Float dress, aquele vestido solto, que ele pode ser usado no final do dia, que ele pode ser usado para ir num luau. A ideia de estampas aqui passa muito forte nas duas primeiras imagens,
Moschino trabalhando com os pois, sempre comerciais. Na imagem central, babados na parte de cima e embaixo, mais uma vez, a indicação do Lyocell Blend Special Printed. E Peter Du, que trabalhou com maestria, formando um efeito de degradê e recortes. Aqui é a indicação de um velho conhecido, que é o Crepe Top Twisted. O Slip Dress ou Slipped Dress, ele continua forte nas coleções. Muitas marcas, inclusive, trabalharam com ele de uma maneira muito simplória. Eu quis mostrar alguns diferenciados para vocês. Erden trabalhando com camadas na parte de baixo. Philip Lim, está muito nítido o bloco de cor aqui, mas o trabalho de aplicações de renda e volumetria bem interessante. Coperne, como se os pedaços tivessem sido rasgados. Isso é comercial? Não, mas eu volto a falar para vocês do acabamento do corte a fio, inclusive para as transparências. Short dress, falei lá em cima, não podia deixar de faltar. Mangas capa, a ideia do efeito ballonnet em uma das partes, efeito de sobreposição. Vestidos com transparência, mostrando bem a parte de baixo, então mostrando a hot pants. Na coleção da Simone Rochard, ela trabalhou muito com a flor, com o cravo bordado e aplicado nas peças. A renda frufru é um tecido muito interessante, ele tem esse trabalho bem parecido com esse vestido da Lacoste. Rendas e babados com camadas na coleção da Dance Joata. E o vestido drapeado? Por partes, vamos começar com esse da Stella McCartney, bem parecido com o crepe Marrocan Premium, ele tem esse efeito do orgânico. Christopher Esber trabalhando com volume, e mesmo a peça tendo volume, mostrando muito o corpo. E na coleção do Coperne, esse lado divertido não poderia ficar para trás. Se a gente fala de drapeado, aqui ele colocou aqueles pregadores, tipo de varal mesmo, para estar pinçando a peça. E para finalizar, o all-in-one, os macacões. Aqui eu vou colocar um ponto de vista meu, e por isso que eu deixei aquele macaquinho que eu comentei da Hermès lá em cima. Nos desfiles internacionais, a gente teve uma predominância muito grande de macacões. Mas nós estamos falando de Brasil. A maior parte aqui do Brasil é realmente quente. Não descartem a parte de fazer macaquinhos e vão só para macacão. Dosem isso na coleção de vocês. Macaquinhos são importantes para o nosso país. Mostrando o que aconteceu no desfile, a gente tem esse da Hermès, que é muito parecido com a alfaiataria Mene Chevron Span, que tem essa construção chevron. Tem o detalhe do recorte. Mais uma peça da Hermès, porque eu adorei essa abertura mais orgânica e tem esse espírito utilitário. E quando a gente pensa em macacão, eu deixei esse do Christopher Esber, porque é uma forma muito mais elaborada, trabalhando muitas coisas que eu falei para vocês anteriormente. Transpasse, drapeados e transparências. E agora a gente vai dar início ao nosso primeiro desfile, que vai traçar uma narrativa forte com o tema Eternal, que foi apresentado pela Focus. Aqui a gente fala de reverência e autenticidade, familiaridade e perenidade, origens culturais e uma elegância histórica. Podem entrar. Vamos começar pelo infantil. Os aspectos de linho são sempre bem-vindos, independente de estação hoje em dia. Então, a camisa do Felipe, listras no linho, bem tradicional. A camiseta que ele usa, tem uma brincadeira aqui. Eu falei tanto de utilitário. Posso abrir aqui, Fê? A camiseta que ele está usando tem como se fosse uma pochete, mas é uma pochete que ela é de verdade mesmo, então dá para guardar alguma coisa. A bermuda dele, numa construção ribstop, que isso a gente tem na Focus, inclusive com 1% de elastano, para dar uma flexibilidade maior, além desse bolso na lateral. Obrigada, Fê, pode ficar aqui. E no look da Valentina, então, aquelas mães bem protetoras, né? Mesmo sendo verão, coloca um casaco. A parca dela aparecendo num verde mais suave, tem a ideia do capuz. Posso pedir para você tirar?
Muito obrigada. Falei de coletes, mostrando um colete aqui, que ele vem nessa versão do bordado. Bordado multicolorido, mas a gente tem bordados que já fazem as vezes dessa peça. E o coordenado que ela está usando, bem prático, de regata e shorts, onde nós temos diversos desenhos de crochê para estar mostrando para vocês. Posso pedir para você levar para mim? Muito obrigada. Vocês podem lá se trocar? Obrigada. E eu vou começar pelo look da Ana. Esse look ele tem um linho mais pesado, que é muito similar ao Santorini. Para alguns de vocês vai ser melhor usar um peso mais leve, mas é um vestido que ele me chamou muito a atenção quando eu vi na loja, e eu fiz questão de não colocar um broche hoje, para mostrar para vocês a versatilidade de uma peça. Então, é uma peça com valor agregado, pode ser usado do jeito que a Ana estava, mas eu vou desmontar ela, porque pode usar isso aqui solto. Ah, deu um friozinho, ela quer se cobrir, ela pode jogar para o outro lado. Além disso, ele tem uma fenda bem pronunciada, com um recorte na lateral, e é o que eu chamo de peça multifacetada. É um vestido bonito visualmente, e ele proporciona que a mulher use ele de várias maneiras. Obrigada, Ana. E quando a gente fala dentro desse tema de histórias, origens culturais, a ideia das versões marroquém, as versões com textura, podem aparecer com estampas interligadas a esse tema. Sobreposição foi uma das minhas palavras-chave lá em cima, e ela vai servir até para compor looks. A ideia aqui de um tecido que tem um aspecto de linho, juntamente com o aspecto de crochê. Bahia, posso pedir para você levantar um pouquinho para eu mostrar o cos da sua bermuda? Primeiramente, eu vou só abrir, tá? Eu vou abrir aqui para mostrar a regata que ele está usando, que é um tecido atoalhado que a gente tem, que me chamou a atenção, principalmente nos Estados Unidos, a presença dele para o mercado masculino e para o feminino também. É uma regata, modelagem básica e o tecido que é diferenciado. A bermuda dele é de linho, mas no conceito de alfaiataria. Obrigada. E a Raíssa, que eu já vou pedir um sorriso dela. Efeito de manga capa. É importante, já é a segunda e a terceira estação que eu venho falando isso para vocês. O aspecto acetinado, mas juntamente com o linho, é isso que a alfaiataria Satin Lining tem para oferecer para vocês. Aqui é uma peça trazida de viagem, mas esse artigo me veio muito à cabeça quando eu pensei quando eu vi esse blazer. Tem aqui um corte a fio, não feito no acetinado. Ele é um tecido de transparência que tem um corte a fio. Ela está montada, tem esse corte a fio aqui, mas eu vou desmontar a Raíssa para vocês olharem a parte de baixo. Pode tirar, Raíssa, por favor. Uma versão de linho mais leve, com estampa, com uma origem mais primitiva. Golas com volume, Bia, mas é verão. Não precisa ser aquela gola ajustada, mas essa gola mais boba, mais solta, que ela pode, inclusive, ser colocada por dentro da peça. E eu falei de transpasse, queria mostrar a calça dela para vocês. Transpasse numa alfaiataria sarjada. Essa peça, para quem quiser fazer em linho também, é uma ótima opção e super comercial. Obrigada. E se esfriar, a gente tem uma jaqueta diferente. Quando eu olhei essa jaqueta, eu voltei para pegar ela. Ela me parecia ser um tecido plano tradicional, mas ela é um tecido tecnológico, mas tem uma cara de que passou por um processo de lavanderia. Pode tirar, por favor, Matheus. Efeito de sobreposição aqui para mostrar para vocês tricôs e crochês diferenciados, aspectos de texturas naturais, inclusive nas camisetas. Posso pedir para você levantar um pouquinho por causa da sua bermuda? A bermuda que ele está usando parece ser uma alfaiataria básica, mas, na verdade, é uma peça Ralph Lauren, que ela tem um tecido tecnológico. E isso tudo tem uma facilidade. Calor, às vezes as pessoas transpiram, lava, a secagem é muito mais rápida. Cara de uma peça de alfaiataria, mas feito num tecido tecnológico. Obrigada. E um look mais casual, mas nem por isso menos importante. As versões de lyocell, valorização do sensorial, contraste de costura, bolso, o elástico, presente em várias marcas, inclusive nas calças, para uma sensação de conforto maior. Pode tirar, por favor.
versão do balonê. Eu segurei um pouquinho as leses e alguns linhos para mostrar pessoalmente para vocês, porque a gente fala do balonê e ele não precisa só vir em tecido tecnológico, ele pode aparecer numa lese, num voal. A calça que ela usa não tem nada, mas tem tudo. Por que eu estou falando isso? Quando a gente pensa em calça, a gente pensa em passante. Calça sem passante, assim como a gente vai ter um shorts logo mais. Aqui só realmente o contraste de costura. Obrigada. Lese. Lese Brasil tem tudo a ver. Eu me encantei com esse vestido quando eu vi na viagem. Ele pode ser feito com uma versão mais romântica, com uma versão mais geométrica, mas a forma dele é muito mais atual. E a ideia de ter a camada na parte frontal dá realmente uma supervalorizada nele. Posso pedir para você ficar de costas, Mafê? Tiras nas costas, porque essa história de costas mais nuas vem com força para o próximo verão. Posso pedir para você levar? Obrigada. Espírito utilitário não precisa ficar só nas partes de baixo, a gente consegue colocar isso na parte de cima também. É um colete parecido que eu mostrei para vocês da Zimmermann, só que esse aqui está vindo numa alfaiataria com alta fluidez. Tem um regulador. Posso pedir para você tirar, Lara? Enquanto isso, eu vou falando da bermuda dela. Assim como eu mostrei a calça, eu estou mostrando para vocês a bermuda sem passante, só um regulador que ele pode ser com um nó na lateral. Essa versão da gente ter esse bico vinha aparecendo para saias. Agora a gente começa a notar isso nas bermudas também. Obrigada. Eu falei, eu tinha que comprovar. Eu quis mostrar várias peças de várias marcas para vocês terem ideia. O colete que a Maria está usando, ele também tem um acabamento a fio em toda a lateral. Posso pedir para você ficar de lado? Pode levantar o braço um pouquinho, porque eu vou desamarrar a Maria aqui. Ele é um colete, eu posso deixar ele solto, eu posso amarrar tudo para trás e deixar ele bem mais rente ao corpo. Você pode tirar, Maria, por favor? Enquanto isso, eu vou falando dos shorts dela. Aspecto de linho, mas também tem a transparência com corte a fio. A camisa que ela está usando, quando eu vi, eu falei, Zimmermann nessa loja? É muito similar ao que o Zimmermann faz. A transparência Lyocell Aurora, que é um artigo que girou muito bem, agora vindo nessa versão estampada que eu tinha mostrado para vocês na apresentação. Camisa com volume de manga muito bonito, detalhe de abotoamento. E o top que ela está usando, eu vou pedir, não precisa tirar tudo, tá? Eu vou só pedir para você mostrar o top, porque ele, na verdade, é um top que tem brincadeira de torção e drapeado, mas ele é uma construção, ele é um bengaline, é um artigo que a gente já viu há muito tempo atrás, mas aparecendo com aspecto rústico. Obrigada. João, espírito utilitário aqui. Adorei esse colete, porque ele tem esse detalhe mais arredondado, bolso na parte superior, bolso na lateral. Pode ficar de costas um pouquinho, João? Bolso na parte traseira também. Pode ficar de frente. Vou pedir para você abrir um pouquinho o seu colete. A camiseta que ele está usando, camiseta com textura. Quando a gente fica pensando até em lançamentos que aconteceram, essas texturas elas vieram muito com cara de roupa para tecido para fazer roupa de academia. E me surpreendeu muito no mercado americano que muitas texturas, incluindo tecidos que tinham proteção ultravioleta, eles estavam sendo usados durante o dia a dia, day by day mesmo, não só para roupas de activewear. A calça que ele está usando pode ser até bem parecida com o Hermès 400, e assim como eu falei daqueles do COS sem passantes para o feminino, aqui tem para o masculino. Obrigada. E o último look da Ianca. Ianca, vou pedir para você levantar o braço, por favor. Amei essa camisa, o punho é mais alongado, mas ela tem esse efeito que parece uma flor, só que o tecido tem fluidez, então ele acaba tendo um ótimo caimento. A ideia da gente ter versões que possam ser transpassadas e amarrar de várias maneiras. O top dela, transparência com textura, e aqui ele tem bordados que deram esse visual mais embolhado. E reconfirmando o corte a fio, inclusive numa peça toda de transparência, com aplicação aqui de renda frio que tem a franjinha. Obrigada. E a gente passa para a nossa segunda narrativa. Ela realmente aqui vai mostrar uma
Imaginação ilimitada. Posso pedir para vocês? Ou eu ponho aqui? Eu ponho, né? A gente vai pensar numa criatividade ilimitada, fantasia digital, expressão e diversão, prazer e satisfação. Aqui a gente vai ter uma explosão de cores, cores mais fortes em toda essa narrativa. Não precisam ser só cores chamativas, mas o primeiro tema ele foi mais suave e agora a gente tem uma introdução maior de cores. Podem entrar. Falei dos balonês, tinha que confirmar. Aqui, vou pedir para você levantar um pouquinho o braço. Manga, balonê, com o regulador na parte de baixo. Em termos de usabilidade, acho que esse regulador poderia ficar atrás, acho que acabaria ficando mais confortável. Malhas que tenham texturas. Aqui, bem parecido com a versão das malhas Marrakech. Posso pedir para você abrir, por favor? E eu falei das versões balonê. O top, pode tirar. O top que ela está usando é uma versão balonê, numa construção ribstop, tem a alça de elástico com regulador. É uma peça que a gente pode colocar essa alça para dentro e virar um tomara que caia, mas comprovando que os balonês estão presentes. Obrigada. No look do Bahia, olhando parece jeans, mas na verdade não é. É uma jaqueta bomber, só que aqui é uma impressão feita numa base de tecido tecnológico, pode tirar. Camiseta azul com modelagem diferente, pode tirar, Miami, pode tirar tudo. Enquanto isso, eu vou falando dos shorts dele. Eu mostrei a malha Marrakech para os shorts da Raíssa e isso pode ser incluso também no mercado masculino. Pode levantar o braço um pouquinho para eu mostrar o recorte aqui mais caído e uma versão mais curta. Obrigada. Às vezes a gente fala dessas malhas mais texturizadas, mas isso no mercado americano, para o segmento masculino, me chamou muito a atenção. Look do Matheus. Se a gente fala de diversão, vamos partir do ponto que as peças não precisam ser abotoadas certinhas. A gente pode fazer brincadeiras de abotoamentos diferentes. O que eu falei anteriormente, eu queria comprovar para vocês. Camisetas com textura para o mercado masculino, mas para ser usado diariamente. Bermuda em tecido tecnológico com estampa que remete à alfaiataria. Obrigada. Eu amei esse look, porque ele é um vestido camisa, balonê, pode ser usado com cinto. Vou pedir para você tirar, por favor, para mostrar o top dela, que é numa versão de balonê, mas ele não ficou com volume extravagante. Saia, a gente falou tanto de tricoline para os shorts boxer, tricoline mais fluida para estar sendo usada numa versão de balonê. Antes de você ir embora, eu vou pedir para você mostrar as costas do seu top. Obrigado, Nai. E eu amei esse look aqui. Eu vou pedir só para você tirar um pouquinho a sua bolsa, porque eu queria mostrar o punho do seu blazer. A gente fala de sobreposição, falsa sobreposição, mas um detalhe pode fazer a diferença. A gente tem um botãozinho aqui, que está um pouco difícil de tirar, mas eu vou conseguir, que ele deu esse visual do drapeado para o blazer. Então, um pequeno detalhe pode fazer toda a diferença. Agora eu vou pedir para você tirar seu blazer, para mostrar o macaquinho. Cada vez menos essa ruptura, né, de roupa de ginástica, roupa de passear. Ele é um macaquinho que pode ser feito até na versão do Supreme, que é um tecido que eu mostrei para vocês. E ele tem a parte de baixo mais ajustada e esse outro com saiote na parte superior, tendo o efeito do transpasse. Muito obrigada. Misturar cores de todas as maneiras é o que vai dar uma cara nova para essa narrativa. Pode ir. Uma brincadeira aqui. Então, a gente tem uma jaqueta esportiva misturando cores, um ar mais college. Se vocês me permitem o conselho, vai fazer esse tipo de jaqueta que vai ser para o verão, para o inverno,
misturar texturas, misturar versões de tecidos tecnológicos, pode tirar. E uma brincadeira de sobreposição, pode tirar tudo. A versão do top, aqui com o efeito do drapeado e um peplum bem sutil, mas sobre um vestido que ele é todo drapeado numa base de chiffon. Obrigada. E a gola funil, aparecendo com muita força. Vou pedir aqui para dizer, posso desabotoar? É uma camisa mais alongada. O macacão que ela está usando, ele tem um blend aqui, ele tem uma mistura tecido plano e na lateral, e só até aqui, e uma malha mais encorpada. Posso pedir para você tirar a camisa para mostrar a modelagem dele? É um macacão prático e bem simplificado, mas eu acho que ele tem uma tradução bem comercial. Obrigada. E o João, falamos de sobreposição, aqui a gente tem uma com várias brincadeiras. Então, texturas nas polos que ele está usando. São 3 aqui. Uma que tem a versão piquê, a outra mais quadrada e essa daqui bem texturizada. A calça que ele está usando, eu gosto muito e vai de encontro ao que eu falei da jaqueta. Misturar texturas. Tem um ribstop na parte lateral e um tecido tecnológico mais flat, mais liso na outra parte. Muito obrigada, João. E a gente tem aqui uma brincadeira de contraste. A Ianca aparece usando uma versão lilás, onde a Valentina tem isso na parte de baixo. Vou desmontar só um pouquinho, tá, Ianca? Queria mostrar a gola dela mais alta, não tão grudada ao colo, e com uma versão dupla. Tirando aqui a t-shirt que ela está usando com efeito de transpasse no tule, assim como eu falei na apresentação. Saia com um efeito balão, mas ela não é balonê, e bolsos nas laterais. Enquanto a nossa modelo Mirim tem uma jaqueta bomber, um toque muito bom, bem parecido com o do Liocel. Posso pedir para você segurar um minutinho? Vou te ajudar a tirar essa jaqueta linda para mostrar a sua camisa. Camisa também para o segmento infantil, com um detalhe de regulador. Oi. Aqui, ó, com o detalhe de regulador na manga. Posso pedir para você tirar a camisa? E posso pedir também para você ficar de costas? Porque eu falei de tule, mas o tule até em contraste aparecendo para o mercado infantil. E falando um pouquinho dessa peça, pode ficar de frente, que eu já vou mostrar sua saia. Me chamou muito a atenção no mercado americano as roupas fitness para o infantil. E eu vendo até a escola para minha filha, eu vi uma mudança de comportamento muito grande. Hoje as escolas têm aula de yoga, hoje as escolas têm aula de circo. Então, quando a gente pensa em mercado fitness, não é só para as mães, para as tias, é para as crianças também. E eu falei dos balonês, e eles podem e devem ser usados, inclusive, para o mercado infantil. Posso pedir para você levar? Muito obrigada. Vou começar aqui pelo look do Fê, onde a gente tem uma bomber com aspecto de amassado. Posso pedir para você tirar, Fê? Eu te ajudo. Se a gente fala de cores, estampas psicodélicas podem ser muito bem-vindas. Aqui, no caso, foram estampadas numa versão piquê, com uma versão texturizada. Falei no primeiro tema desses materiais atoalhados. Para o segmento infantil e para o masculino, aqui a gente tem uma ótima opção de shorts. Muito obrigado, Fê. Você vai lá se trocar? Obrigada. Babados, rendas, frios e transparências. O último look aqui da Ana, comprovando isso, e uma malha muito similar à nossa malha salina, para fazer jus a essa saia. Quando eu compro as peças, eu provo as peças, não estou dizendo que todas ficam boas em mim, tá, gente? Mas quando eu estava com essas peças no provador, eu vi muitas meninas provando a saia e puxando para virar um vestido. Ou seja, a gente compra uma saia, mas pode ser usada como tomara que caia. Obrigada, Ana. E eu vou chamar o terceiro e último tema, muito interessante também, Regeneration, onde a gente fala de uma simbiose
E coexistência, preservação e restauração. A gente vai pensar muito aqui num cyber natural, mas também numa natureza evolutiva. Podem entrar. Adorei essa peça, porque a gente fala de uma transparência que é uma transparência mais velada e ela é texturizada. Quando eu falei dos reguladores, não só aviamentações, mas reguladores no próprio tecido, essa peça que a Raíssa está usando diz muito sobre isso. Eu vou desamarrar ela dos dois lados, que complicaram minha vida aqui, hein? Deixaram um nó bem apertadinho. Por que isso aqui é importante? A gente pode brincar. Ela pode usar aberto, ela pode usar transpassado, pode usar de diversas maneiras e é uma forma muito simples. Mas falar de focos e não falar de um paetê, né, não dá não. O top que ela está usando, ele tem essa versão mais aquosa, mais líquida, e ele tem um forrinho na parte de baixo. Foi uma das alfaiatarias que eu mais me apaixonei. Essa alfaiataria estava na vitrine, eu demorei 5 dias para a mulher conseguir tirá-la da vitrine para mim, mas eu precisava dessa calça. Vem nessa ideia de um chocolate bem fechado, mas olhem a barra dela que diferenciada, formando o volume da Barrel. Muito obrigada, pode se posicionar. E um look meio Driven Noten aqui na Caracu, Bahia. Eu falei de alfaiataria sarjada, aqui aparecendo na parte superior. Na parte de baixo, toque e fluidez. É uma peça que ela é cargo, mas ela não tem aquele bolso tão marcante com o bolso e tem regulador na parte da barra. Obrigada, Bahia. O pessoal lá de trás me adora, porque eles montam e eu desmonto. A ideia aqui de uma capa. Então, dependendo de onde ela for, ela pode colocar a capa ou tirar. Eu, aqui no caso, vou tirar para mostrar a gola do seu vestido. Muito parecido com o que eu coloquei na apresentação. Ela fica mais assimétrica, cobre mais de um lado, mostra mais do outro, e o tecido com aspecto de amassado. Obrigada. Essa jaqueta está sendo disputada nos bastidores. Construção ribstop. O capuz ele pode ser escondido aqui. Posso pedir para você tirar, Matheus? Camiseta texturizada. Aqui a gente fez meio que um tom sur tom. A bermuda que ele está usando é uma construção ribstop. E eu queria só pegar a sua jaqueta, ou você põe ela do outro lado, que você ficasse de lado. Do outro, Matheus. Obrigada. Deixei até a tagzinha aqui, ó. Porque a gente fala de utilitário, aqui é um lado só para colocar o telefone. Obrigada. Muito obrigada. Amo essa camisa, ela é feita numa transparência, essa estampa mais abstrata. A ideia de um punho mais alongado, que pode ser usado para cima também. A camisa ela já vem com esse nó na modelagem. Vou só te desmontar aqui um pouquinho, só para mostrar. Ela já vem com esse nó na modelagem, não foi truque de style. E eu queria mostrar aqui o top que ela está usando para essa cor mais própolis, que se encaixa nessa proposta. A Barrel que ela está usando é um chocolate tão intenso, tão profundo, que chega a parecer ser um preto, mas tem o recorte que ele vai entrando para a perna e mostra mais esse volume na lateral. Obrigada, Mafer. Sou suspeita porque eu amei essa jaqueta. É o que eu falei para vocês. A gente tem que estar atento a tudo, né? Às vezes a gente acorda de manhã 23 graus, chega à noite 15. Essa jaqueta eu achei ela de extrema elegância. Ela é uma versão de baloné. Pode ficar de costas, por favor. Versão de baloné, mas não é um volume tão inflado. Pode ficar de frente. Vou pedir para você tirar, por favor. E ela tem essa brincadeira que a gente pode fazer com o passante. Ele vem de uma maneira e, se você quiser, você pode transpassar para ele ficar cruzado e amarrar da maneira que quiser. Obrigada.
e outra versão de jaqueta. Aqui a gente tem um volume, mas ela não é balonê, recorte na parte do braço, pode tirar. A ideia das malhas texturizadas com amarração na parte da frente, bem 2000. A saia que ela está usando, bem cara de Prada mesmo. Tem uma brincadeira aqui, é uma estampa na parte transparente e uma estampa nesse forro amassado para dar esse jogo de leitura. Posso pedir para você ficar de costas? Para mostrar a versão Tomara que Caia, mostrando bem a parte de trás. Obrigada. Alfaiataria. Como eu falei para vocês, sobre novas percepções. Tem uma ombreira aqui, mas ela é muito sutil. A amarração pode ficar de costas, Ana, por favor. Vou puxar um pouquinho o seu cabelo para mostrar aqui o efeito do transpasse, amarração. Isso pode ser amarrado de lado também, pode ficar de frente. A bermuda que ela está usando, um aspecto mais amassado, um conceito do utilitário mais refinado. Obrigada. João, alfaiataria, mas aqui com textura, brincadeira de ter o forro aparente. Pode tirar, João, por favor. E a camisa dele? Simples, né? Se não fosse o tecido. É uma camisa feita num tecido tecnológico, tem elasticidade e secagem mais rápida. A calça que ele está usando é uma calça que se transforma, pode ser usada como shorts, pode ser usada como uma calça tradicional. Obrigada. A versão Xanjan do colete que a Ianca está usando dá um ar bem bonito. Eu vou desamarrar para ela mostrar o vestido. É um vestido slim. Ele é um vestido mais ajustado, numa coloração mais forte. Posso pedir para você mostrar as duas fendas? Fendas nas duas laterais. E agora eu vou pedir a parte traseira dele. Então, costas bem à mostra e um drapeado mais na parte de baixo. Obrigada, Ianca. Tá bom? Isso, muito lindo os dois. Vou começar pelo look do Fê, porque eu falei dessa ideia do ribstop, do tecido tecnológico, acho super importante. Aqui é uma versão bem parecida com a que o Matheus usou, só que numa versão mirim. Posso pedir para você tirar? Obrigada, Fê. Camiseta, com essa versão splash, splatter, né? Mas com cores bem interligadas a esse tema. A calça é uma versão cargo, mas até para a gente não perder a criança à noite, ó, tem um reflexivo aqui. Obrigada. E o look da Valentina é um look utilitário, tem o bolso nas laterais, regata para fazer um coordenado, mas o principal aqui é a versão da saia assimétrica, onde a gente tem uma saia numa alfaiataria mais fluida e tem o detalhe do tule na lateral. Muito obrigado. Você espera ali com fé? Preciso só da minha última lâmina, que eu não estou conseguindo pôr aqui. Gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês, mas eu queria agradecer muito a Melissa Oficial, que contribuiu muito para o nosso desfile na parte dos calçados, em parceria com a MKT Mix. E eu queria falar para vocês, reforçar o que eu falei da vez passada, que uma forma pode ter várias possibilidades de tecidos. Desenvolver uma coleção seguindo os instintos das alterações climáticas e aliando isso ao DNA do cliente de vocês é o grande desafio dessa estação. E cada vez mais coleções cápsulas vêm se destacando nos mercados, independente de ser nacional, americano, europeu ou asiático. Mas impulsionar o desejo e que isso seja aliado à durabilidade e à temporalidade é o essencial. Não adianta a gente fazer nada se a gente não faz com paixão. Queria desejar para vocês uma coleção apaixonante, vibrante e cheia de energia. Muito obrigada, gente. Obrigada. Obrigada.